seria inconstitucional. Vejam como é equivocada a expressão norma de repetição obrigatória. Repetição já é obrigatória. Até porque se não fosse, não seria repetição, seria imitação. Então, por exemplo, identidade, igualdade de tratamento jurídico entre gêneros. O fato do Estado A estabelecer identidade e o B não quebraria a federação. Evidentemente, igualdade entre gêneros é matéria submetida à simetria. Se for assimétrica, será inconstitucional. Agora, legitimidade ativa de causa para a DIN estadual. O fato do Estado A atribuir a 50 e o B a 20 não repercute no vínculo federativo, nem muito menos ameaça esse equilíbrio do vínculo exigido entre unidades da federação. Até porque é uma questão que se limita ao âmbito do próprio Estado. Evidentemente, poderia ser diferente, a norma não seria inconstitucional. Mas mesmo assim o Estado adota norma igual àquela que a federação tem, seria a norma de imitação, não de repetição, porque não seria obrigatória, seria facultativa. Ou seja, qual é a ideia aqui? Pouco importa o motivo pelo qual essa norma é igual a essa. O que importa é que são normas iguais. Ou porque teriam que ser iguais, norma de repetição, ou porque poderiam ser diferentes, mesmo assim são iguais, norma de imitação. Até porque, vejam, se a norma é de repetição ou é de imitação, isso é mérito. Discute-se depois. Nesse instante, o que se verifica agora é que são normas iguais. Então, somente isso. Então, pouco importa se há imitação ou se há repetição. O que se exige aqui é que haja identidade normativa entre a norma estadual e a federal. A pergunta é, nesse caso, o parâmetro é a condição de Estado. Então, eu discuto a questão como representação de inconstitucionalidade perante o TJ. O parâmetro é a Constituição Federal. Discuto a questão como ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Até por exclusão, a ação tem que ser essa. A ação não pode ser essa. Primeiro, porque para efeito de competência, o que se leva em consideração é a origem do parâmetro. E querendo aqui, o parâmetro é a Constituição de Estado. Repito, se o parâmetro é igual ou não é à Constituição Federal, e por que ele seria igual, essa questão é de mérito. Não é uma questão preliminar como aqui se verifica. Aqui o que se leva em consideração é a origem do parâmetro, queira ou não, repito, o parâmetro é estadual. E o guardião de sua Constituição é o seu Tribunal de Justiça, através de representação de inconstitucionalidade, que é a DIN de plano estadual. Sem contar que nem existe a DIN contra a lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal. A DIN, verificamos ao longo do curso, pressupõe que o seu objeto venha a ser lei ou ato normativo, ou federal ou estadual. Surgiria a questão, sim, mas cabe a DPF contra a lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal? Cabe. Mas, no entanto, veja, a matéria tem que ser um preceito fundamental. Não sei que matéria é essa. Não sei se a matéria, na verdade, atende a esse princípio, no qual a ação é subsidiária ou não. Não posso afirmar de modo categórico, caberia aqui uma DFPF, porque essa ação é cabível em casos muito estritos. Casos que envolvem preceitos fundamentais, não sei que matéria é essa. Não posso afirmar de modo a priorístico que caberia esse tipo de ação. Então, na verdade, caberia, nesse caso, representação de constitucionalidade perante o TJ, a DIN de plano estadual. Então, a questão repercute na Constituição Federal. O STF entende que ela possa chegar ao Supremo Tribunal Federal através de recurso extraordinário contra o acórdão tomado em sede de RI pelo TJ. E diz o Supremo Tribunal Federal, é possível que qualquer interessado postule esse recurso extraordinário, leva a questão ao Supremo Tribunal Federal. Esse caso pode ser visto em direito constitucional, mas esse caso tem repercussão direta, inclusive, em princípio do Ministério Público. Por que é um caso importante em direito constitucional? Porque é um caso raro de controle de constitucionalidade misto, na expressão tomada por José Joaquim Gomes Canotilho. O que fala Canotilho é, existe uma possibilidade rara no Brasil de controle misto, que é aquela situação na qual os dois controles no mesmo caso coexistem. Tanto controle concreto incidental, como controle abstrato principal. Repare, nesse caso, isso aconteceu. Corta o caso nesse momento, quando foi interposto recurso extraordinário. Daqui para cá, havia controle abstrato. Era uma ação direta perante um tribunal e a questão era pedido. Daqui para cá, passou a haver controle concreto. Agora tem um recurso e a questão passou a ser, na verdade, a causa pedir. Aqui o objetivo do recurso é verificar se houve violação da Constituição ou não. A causa pedir eventual alegação de que a norma seria inconstitucional. Portanto, há uma coexistência de controle abstrato e de controle concreto. O outro caso no qual no Brasil pode acontecer isso é um caso raríssimo também de ADPF incidental. Só na DPF incidental o caso começa concreto, termina abstrato. Aqui o caso começa abstrato, termina concreto. Mas é um caso visto em controle de constitucionalidade como aquilo que o Notílio chama de controle misto de constitucionalidade, quando coexistem os dois controles num só caso. E para o Ministério Público é crucial esse caso, porque ele revela a posição que o STF tomou agora. Esse caso prova que não há unidade entre ministérios públicos, mas só unidade dentro de cada Ministério Público.
Por que eu falo isso? Todos os estados conferem legitimidade ativa ao PGJ, chefe do Ministério Público do Estado, para a propositura dessa ação direta, dessa RI perante o TJ. Digamos que então o PGJ postule essa ação, leve a questão ao TJ, obtenha um acordo. No entanto, diz o Supremo Tribunal Federal que pode ter posto recurso extraordinário qualquer interessado jurídico. Digamos que então um membro do Ministério Público Federal, junto àquele Estado, interpõe recurso extraordinário. Então ele vai ao Tribunal de Justiça e interpõe recurso extraordinário. Nesse caso, o recorrente seria o Ministério Público Federal. Então, ele vai sustentar razões no Supremo Tribunal Federal o seu chefe, que é o Procurador-Geral da República. Caso venha a ser recorrente o MPF. Isso prova que não há unidade entre ministérios públicos, só unidade dentro de cada Ministério Público. Porque, repare, se o Ministério Público fosse uma só instituição, essa autoridade que propôs a ação viria ao Supremo Tribunal Federal para sustentar as razões, até porque teria maior conhecimento de causa. Ela não pode vir ao Supremo Tribunal Federal, porque nesse meu exemplo, o recorrente é o Ministério Público Federal, não é o Ministério Público do Estado. Quem vai ao Supremo Tribunal Federal para sustentar as razões é o chefe da instituição recorrente, que é o Procurador-Geral da República. Isso prova que não há unidade entre ministérios públicos, só unidade dentro de cada Ministério Público. Repito, a unidade é intrainstitucional, não é interinstitucional. Assim sendo, diz o Supremo Tribunal Federal, então é possível a permuta entre ministérios públicos diferentes. Se não há um só Ministério Público, mas há 2 Ministérios Públicos, 3 Ministérios Públicos, quantos Ministérios Públicos existirem em relação às entidades federativas, não se pode aceitar permuta entre seus membros. A permuta em relação ao Poder Judiciário, até porque ele a unidade é plena, mas não pode haver permuta entre membros de Ministérios Públicos diferentes, porque a unidade não se dá entre Ministérios Públicos diversos. Prova disso é de que em nossa Constituição, quando se aporta o texto a órgãos do Poder Judiciário, no artigo 92, se fala, são órgãos do Poder Judiciário. Se o primeiro, Supremo Tribunal Federal. Se o primeiro A, Conselho Nacional de Justiça, como órgão do Poder Judiciário. Artigo 92. Veja que nossa Constituição, no artigo 128, quando se fala, são órgãos do Ministério Público. Ministério Público da União, Ministério Público do Estado. Está fora dessa estrutura o CNMP. O que é prova de que a unidade aqui é um pouco diferente. E a repercussão está aqui. Há permuta entre membros de tribunais diferentes, mas não há permuta entre membros de Ministérios Públicos diversos. Porque a unidade aqui tem outra, na verdade, extensão, muito menor do que aquela que se dá ao próprio Poder Judiciário. Então, decidiu o Supremo Tribunal Federal, norma que estabeleça a permuta entre ministérios públicos diferentes é inconstitucional, porque não há unidade entre eles. A unidade é intra-institucional, não é inter-institucional, o que revela essa extensão desse princípio, se é esse caso concreto, que evidentemente o STF nem toca, porque não é a questão aqui discutida, mas é o caso que fundamenta a posição que agora o STF expõe. Outro caso interessante, também pertinente ao Ministério Público, tem a ver com o Ministério Público Especial. Ação direta de inconstitucionalidade 4427 do Amazonas. A questão aqui é sobre a escolha do Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado. Agora, antes disso, é importante trazer um questionamento sobre o próprio Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado. Na verdade, a obrigatoriedade da sua existência. Questão é essa. Sempre houve uma discussão no próprio Ministério Público sobre o Ministério Público Especial, ao lado do Ministério Público Comum. Me reporto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E o Brasil inteiro sempre teve 2 regimes diferentes. O regime sempre foi aplicado à União e a demais estados. E outro regime sempre foi aplicado ao Estado do Rio de Janeiro. Eram situações bem diversas. Porque em relação à União, sempre se aplicou a Lei 8443 de 92, exatamente entre os artigos 80 a 84. Em relação aos demais estados, salvo o Rio de Janeiro, por exemplo, o Estado de São Paulo, poderia citar como exemplo, Lei Complementar do Estado de São Paulo, sobre o número 734 de 93, artigo 120. E qual era esse regime? Deveria haver um Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. Haveria então um Ministério Público Comum, que seria o próprio Ministério Público, e um Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, que é órgão do próprio Tribunal de Contas, mas com regime jurídico aplicável em relação ao Ministério Público. Então, direitos, deveres, garantias, federações próprias de membros do Ministério Público, mas 2 Ministérios Públicos diferentes. E no Estado haveria Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, vinculado à estrutura do Tribunal de Contas do Estado. No Estado do Rio de Janeiro, era a única exceção federativa, havia a Lei Complementar Fluminense 106, 2003, que é a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que nos artigos 39, inciso 3º, a linha B, além do artigo 42, caput, prevê que a atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado seria pelo próprio Ministério Público do Estado, por um quadro especial
dentro da sua estruturação. Não haveria, portanto, Ministério Público Especial, seria um só Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com atuação perante o Tribunal de Contas do Estado. Então, sempre existiram dois regimes jurídicos, um do Estado do Rio de Janeiro ou do resto do país. No Rio de Janeiro seria um só Ministério Público sequer havia distinção entre comum e especial, o Ministério Público do Estado, com um quadro especial para atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado. E haveria, na verdade, no resto do país, na própria União, o Ministério Público Comum e o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. Fosse o Tribunal de Contas da União, no caso do MPF, junto ao seu tribunal, fosse do Ministério Público do Estado, no caso do MPE e do seu próprio Ministério Público Especial. Até a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Foi levantada na ação direta de inconstitucionalidade número 2884, para ser exato, publicado o acórdão no dia 20 de maio de 2005, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a lei do Rio de Janeiro era inconstitucional. Ele fixou o seguinte modelo: no Brasil inteiro deve existir dois Ministérios Públicos, o Ministério Público Comum e o Ministério Público Especial. E não basta o Ministério Público ter quadro especial para atuação junto ao Tribunal de Contas. Deve ser uma instituição específica, diversa do Ministério Público, vinculada inclusive ao Tribunal de Contas do respectivo Estado ou da própria União. Foi quando o Rio de Janeiro criou o Ministério Público Especial junto ao seu Tribunal de Contas, uma instituição vinculada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e unificou o modelo para o país inteiro. Deveria haver um Ministério Público Comum e deveria haver um Ministério Público Especial. Desde então, portanto, há quase 20 anos, o Brasil reconhece que há um Ministério Público Comum, seja da União, seja do Estado, e há um Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas da União ou do Estado, inclusive aplicado ao município, com direitos, deveres, prerrogativas, regime jurídico próprio do Ministério Público. A questão agora que se levanta, uma questão um pouco mais à frente, seria a seguinte: existente esse Ministério Público, como se escolhe o seu Procurador-Geral? A questão aqui foi a seguinte: nesse caso concreto, há uma lei do Amazonas, especificamente a lei do Estado 2423 de 96, no artigo 112, que dispensa lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado. A pergunta é exigível aqui lista tríplice para a nomeação do seu chefe institucional, como ocorre em relação ao Ministério Público Comum, ou não? Qual foi a solução que o Supremo Tribunal Federal deu? O STF buscou a solução na Constituição Federal, artigo 130. E aqui se fala: os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aliás, Ministério Público Especial, não só um quadro especial do Ministério Público Comum, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Então, qual foi a solução que o STF nos dá agora? Exigível que exista um Ministério Público Especial. Ele é órgão vinculado ao Tribunal de Contas, nesse caso do Estado. E se aplicam em relação aos membros do Ministério Público Comum direitos, vedações e forma de investidura. O que ultrapassar esse limite não há obrigação de seguir na legislação estadual a norma pertencente ao Ministério Público Comum do respectivo Estado. Diz então o Supremo Tribunal Federal: aqui não se discute direitos, não se discute vedações, nem se discute forma de investidura dos seus membros, e sim do seu chefe. Portanto, não há nenhuma obrigação de seguir esse modelo criado pela Constituição Federal para o Ministério Público do Estado. Conclui, portanto, o Supremo Tribunal Federal: essa norma, ao dispensar a lista tríplice, ela é constitucional, porque ela não discute as matérias previstas em nossa Constituição no artigo 130, restritivamente a esses casos. Por não ser, portanto, matéria que se discuta direitos, vedações ou forma de investidura dos membros, não do chefe, é possível que o Estado, então, estabeleça modelo diferente, em comparação com a própria União. Portanto, a norma seria válida. Como o caso é de ação de inconstitucionalidade pelo julgado improcedente, para reconhecer que a norma seria de fato válida. Caso interessantíssimo, também ligado ao Ministério Público. E um caso não menos interessante, que conclui a nossa análise, tem a ver com a revisão da aeroportualidade. Ação direta por omissão 38 do DF. A questão aqui envolve revisão periódica de proporcionalidade em relação ao deputado e população. Sabe-se que na Câmara de Deputados a composição é proporcional à população do Estado ou DF. Sabe-se também que o Supremo Tribunal Federal obrigou a feitura de censo populacional para que houvesse revisão do número de cadeiras dadas ao Estado, pela população que ele, na verdade, pode ostentar. O Congresso se omite em relação a isso. De certo modo, a questão tem a ver com uma omissão relativa agora à Constituição Federal no artigo 45, parágrafo 1º, que é uma revisão proporcional das cadeiras atribuídas ao Estado pela população aferida em censo que ele possa ostentar. A questão aqui importante não é tanto
sobre o aspecto material, é mais sobre o aspecto formal. Esse caso inaugura